alegria muito grande ver vocês aqui. Nós tivemos um períodozinho aí para aqueles que não foram ao congresso de recesso aqui da igreja, mas estamos firmes de volta, alegres, contentes. Vamos fazer diferente? Hoje nós vamos orar de pé. Então fique de pé no seu lugar para a gente orar. A gente vai ler o texto bíblico aqui, já vai entrar no momento de louvor, de adoração. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado. Te agradecemos e te louvamos, Pai, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até este lugar, até a tua casa. Somos gratos a Ti em tudo, Pai. Obrigado pela chuva que cai, obrigado pelo calor, obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de tudo. Nessa hora colocamos também, Pai, as famílias que estão enlutadas no litoral de São Paulo, todos aqueles que estão vivendo momentos difíceis, Pai, que estão enfrentando o luto. Nós, Pai, nos compadecemos deles e colocamos, Pai, a vida deles diante de Ti, e que Teu amor, que a Tua paz, que o Teu Espírito renove as forças daqueles que estão enfrentando esse momento de dificuldade. Que o Senhor possa, Pai, trazer a memória de todos nós que estamos aqui, os irmãos que estão lá no litoral de São Paulo, que o Senhor é aquele que reina, que cura, que liberta e que transforma, Pai. Confiamos no Teu amor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Queridos, vamos abrir rapidamente o livro, a Bíblia, em 1 Pedro, no capítulo 1. Ó, vocês chegaram antes da chuva, hein? Bem forte. Fique tranquilo, tem gerador na igreja, se acabar a luz. Vai dar tudo certo. 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 5. A chuva pegou o Valdeci. Pode entrar, Valdeci. Olha lá, coitado. Pegou o irmão, rapaz. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 5. Vamos ler? Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está regenerada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Amém? Irmãos, esse texto ele faz um resumo breve, mas bem certo, bem certeiro daquilo que significa o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o Pai. É um relacionamento de esperança, e é sobre isso que nós vamos ouvir nessa noite, sobre esperança. Esperança num Deus que enviou um Filho para morrer por nós, por amor a cada um de nós, por amor à humanidade, e que nós podemos bem dizer, que nós podemos adorar, que nós podemos servir, que nós podemos nos colocar diante dEle, sem peso, sem culpa, com liberdade, com devoção, porque sabemos que o que Ele fez, o sacrifício da cruz do Calvário, não foi para gerar em nós nenhum tipo de culpa, mas Ele quer gerar em nós um sentimento de amor, de devoção, de entrega, um sentimento no qual nós podemos derramar a nossa vida em favor do outro, porque antes que nós pudéssemos amar a Deus, Ele nos amou com amor incondicional. E é sobre isso que nós precisamos falar, é sobre isso que nós precisamos viver, é sobre isso que nós podemos existir. Amém? Que você tenha isso no seu coração, que você seja alegre, que você adore a Deus, exulte a Deus. Amém? Eu queria dar um recado muito rápido para vocês, muito rápido. Eu pedi para o pastor Tiago para eu dar esse recado, e você pode já
de antemão, assim, nessa semana, dedicar tempo, orando em favor de todos aqueles que estarão trabalhando, retornando o trabalho do Semeando Vida. Quinta-feira, nós retornamos com o nosso trabalho do Semeando Vida. Para quem não sabe, nós temos um trabalho muito importante, atuando com crianças, principalmente crianças da escola pública, aqui do nosso bairro. Nós hoje temos 128 crianças sendo atendidas em turnos de manhã e de tarde, toda terça e quinta. São 128 crianças. E nós precisamos ainda de voluntários que queiram trabalhar nessa obra. Tem espaço para muita gente trabalhar. E mais do que voluntários, também precisamos de colaboradores. Nós temos, assim, um orçamento muito trabalhado, bem elaborado. E nós fizemos uma projeção de que cada criança custa R$ 65 por mês durante 10 meses no projeto. Se você quer participar, se você quer contribuir, fique à vontade. Vocês estão sendo convocados. Amém? Nós precisamos de mais colaboradores para ajudar nesse trabalho. Ok? Se você tiver interesse depois, quiser conversar, pode procurar o Rodrigo e a Crislane. Levanta a mão assim, Rodrigo e Crislane. Eles estão ali, todos estão convocados a ajudar nesse trabalho, nesse projeto. Amém? Se você quiser saber mais do projeto, nós já conversamos, acho que foi no domingo retrasado, se eu não me engano, sobre o projeto. Mas se você quiser saber mais sobre o projeto, pode nos procurar, que também vamos explicar para vocês como funciona. Amém? Irmãos, orem pelos nossos irmãos, dedique tempo de oração. Eu sei que tem grupos de oração aqui na igreja, tem gente que ora, que vocês possam colocar lá no grupo e fortalecer a oração pelos nossos irmãos que estarão reiniciando o trabalho nessa quinta-feira. Vamos aproveitar antes do louvor e vamos orar por eles? Pai, colocamos a vida de cada irmão nosso que está envolvido nesse projeto, nesse trabalho, que o Senhor possa sustentar a vida deles, que eles possam encontrar sustento em Ti, que eles possam encontrar, Pai, em Ti sabedoria, que eles possam encontrar forças em Ti, como igreja, como comunidade. Colocamos a vida dos nossos irmãos diante de Ti, para que eles possam manifestar esse amor, Pai, esse amor que lemos agora na Tua palavra, que foi derramado através de Cristo Jesus, que eles possam representar esse amor na vida de cada criança, e que cada criança, Pai, possa ser abençoada, possa ser sustentada pela Tua palavra, pela educação, pelo lanche, pela refeição que recebem aqui neste lugar, e que eles possam, Pai, em todos os momentos, encontrar alegria e gratidão em Ti. Muito obrigado por tudo. Te louvamos e te adoramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos louvar a Deus. Tua palavra, vida abundante, Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, Tua palavra permanecerá. Faz-me ouvir Tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir Tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas desse mundo. Tua palavra, vida abundante, Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, Tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a Tua palavra, para que o mundo
declare isso com fé. Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca, vamos erguer a nossa voz. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor. A relva seca e as flores. Aleluia. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, é tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. As nossas palmas. No mundo cheio de aflições, problemas e tribulações, onde a angústia, dor e tristeza surgem para desanimar. Se o choro uma noite durar, bem cedo a alegria virá. Cante isso com fé, irmãos. Minha esperança e confiança estão em Cristo, o meu Senhor. Eleva os meus olhos e o meu clamor, pois em ti confio, meu Deus de amor. Eleva os meus olhos e o meu clamor, pois em ti confio, sem nenhum temor. No mundo cheio de aflições, problemas e tribulações, onde a angústia, dor e tristeza surgem para desanimar. A igreja, se o choro uma, aleluia, bem cedo. Obrigada, Senhor. Minha, aleluia, estão em Cristo, meu Senhor. Eleva os meus olhos e o meu clamor, pois em ti confio, meu Deus de amor. Eleva os meus olhos e o meu clamor, pois em ti confio, sem nenhum temor. As nossas vozes bem forte, eleva os meus olhos
Diga isso com fé, pois em ti. Aleluia. Meu Deus de amor, eleva os meus olhos e o meu clamor, pois em ti confio, sem nenhum temor. Aleluia. Irmãos, eu estava pensando sobre essa música tão bonita que o pastor André deu a ideia da gente tocar essa música. Hoje de manhã eu tentei falar, mas eu não consegui. Mas algo também fala tanto ao meu coração, irmãos, nesse texto aqui agora, rapidinho, prometo. Em relação a essa música, se vocês prestarem atenção, é a história, né, da caminhada de Jesus, que Ele fez por nós. E está ali, dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Amém? Você pode se alegrar? Você pode se alegrar em Deus por isso? Aleluia! A salvação nos alcançou por causa da entrega do nosso Senhor. Obrigado, Jesus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Obrigado, Jesus, porque pela sua entrega nós fomos reconciliados com Deus. Aleluia! Bendito seja o teu nome. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado
rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós, o Filho do amor, se entregou em nosso lugar. Aleluia! És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Bendito seja o teu nome. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigada pela tua grande salvação, Senhor, que nos alcançou, que nos alcança todos os dias. Tudo está preparado aqui. A casa. Erga suas mãos, diga: Tu és. Aleluia. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Toda honra e toda glória seja a ti, Senhor. É por causa do Senhor que nós estamos aqui, Jesus. Recebe a adoração do nosso coração, Senhor. Recebe o nosso louvor, Pai. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração. Tu és o único motivo que me fez chegar.
estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como. Não há. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Jesus, o nosso Salvador, aleluia. Obrigado, Jesus, por esse momento de louvor, Pai, de adoração na Tua casa. Continua falando ao nosso coração profundamente através da Tua palavra, Pai. Que a gente venha alcançar a transformação de mente e de coração, Pai. Conversão, que haja no nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vocês estão bem? Amém? Que maravilha. Gostaria de convidar as crianças até 6 anos de idade para uma atividade ali na Casa Anexa. Pode ir lá que os tios e as tias estão aguardando, ok? E para a gente que está aqui no templo, gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16.
Atos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Todos acharam, amém? Esperar um pouquinho. Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. E agora, todos acharam, amém? Que maravilha. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então, a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as roupas, mandaram açoitá-lo com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e aos demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, dizendo, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Todos podem ler o versículo 31? E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando amanheceu, Tiago vai ler a Bíblia toda hoje? Calma. Quando amanheceu, os magistrados enviaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso.
Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas. E, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirasse da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia. E, vendo os irmãos, os animaram, depois partiram. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra, pela revelação que o Senhor tem para nós nesta noite. Nós estamos aqui diante do Senhor porque entendemos que precisamos ouvir a Tua voz, que de mim, Senhor, não saiam palavras de achismos ou de pensamentos que venham de mim, mas que o Teu Espírito Santo, através da minha vida, venha falar aos nossos corações nessa noite. Eis-nos aqui diante de Ti, porque queremos, Pai, Senhor Jesus Cristo, ouvir a Tua voz, porque entendemos que este momento é o momento em que o Senhor fala aos corações. Muito obrigado por essa noite, por estarmos reunidos aqui entre irmãos. Amém. Amém. Paulo e Silas se reúnem para a segunda viagem missionária. E nessa segunda viagem missionária, Paulo tem um itinerário a cumprir. E por 2 vezes o Espírito do Senhor vai até Paulo e diz: Paulo, não siga para esse destino, volte. E Paulo tinha no coração que ele precisava visitar o Oriente e pregar a palavra de Deus. Mas o que nós precisamos pensar nessa noite é que Deus tem uma orientação, um propósito e uma missão revelada através da vida de cada cristão, de cada filho e de cada filha de Deus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque Paulo, por 2 vezes, ouviu por parte do Espírito de Deus. Se você ler a partir do início do capítulo 16, você vai ver que o Espírito de Deus orienta Paulo a não seguir as cidades que ele queria seguir para poder pregar o Evangelho e estabelecer o reino de Deus e a sua justiça. E numa noite, Paulo tem uma visão com um homem que clama em alta voz, e ele vê esse homem dizendo: passe a Macedônia e nos ajude. E Paulo tem no coração que aquela era a orientação de Deus para que ele pudesse ir até a Macedônia para cumprir o propósito do qual Deus havia chamado ele através dessa segunda viagem missionária. E essa viagem, esse lugar chamado Macedônia, chamado Filipos, propriamente dito, trouxe alguns prejuízos físicos para Paulo e Silas, como a gente acabou de ler. E muitas vezes, a porta que Deus abre para que eu e você, para que possamos passar, muitas vezes não é um tapete liso ou uma porta agradável de muitas alegrias. Talvez nessa porta exista dor, luto, tristeza. Mas quando essa porta ela é aberta por Deus, revelado pelos seus propósitos, nessa porta, mesmo havendo dor, mesmo havendo perda, o Espírito de Deus se faz presente para que na hora certa os propósitos se cumpram através das nossas vidas. Amém? Pelo texto expositivo, nós precisamos pensar esse caminho que o apóstolo Paulo, junto com Silas, trilhou em Filipos. O que era Filipos naquela época? Filipos era uma província de Roma. Era, vamos dizer, a menina dos olhos de Roma. Um lugar que gerava muito lucro financeiro para Roma.
e que a cultura romana, ela era entranhada naquele lugar. E a localização de Filipe fazia com que pessoas, tanto do Ocidente quanto do Oriente, passassem por Filipe. Então, Filipe era um lugar estratégico da parte de Roma para a movimentação da sua economia e para mostrar para o mundo, o poder de Roma sobre a face da terra. Então, Filipe, essa província, essa colônia, era uma colônia forte. Era uma colônia, como disse, que a gente pode considerar como se fosse a menina dos olhos de Roma. Um lugar estratégico, um lugar onde movimentava muito dinheiro. E por si só, se a gente fosse hoje definir Filipe, a gente poderia definir Filipe como uma cidade de poder. Uma cidade de muito poder. E Deus orienta Paulo a chegar a Filipe. Deus orienta Paulo a entrar em Filipe. E quando Paulo chega em Filipe, ele encontra ali Lídia com outras pessoas que o recebem. E ali ele vai pregando o Evangelho. E não só Lídia, mas como toda a sua casa crê no Senhor Jesus. E eles são batizados. E a palavra de Deus diz que Lídia insiste para que Paulo permaneça com eles em Filipe e siga com eles até a sua casa. E a palavra de Deus diz que, no versículo 15, se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Esse pedido de Lídia constrangeu Paulo. E Paulo segue para estar na casa, para continuar a sua missão, através da revelação do Espírito de Deus. Então, nós precisamos caminhar de forma expositiva da palavra, dois aspectos. Filipe, a sua localização geográfica. Filipe ficava entre o Oriente e o Ocidente. Era uma fonte de conexão entre os continentes. E era um dos maiores comércios do mundo, que gerava boas arrecadações para Roma. Por que Deus mandou Paulo na sua segunda viagem para Filipos? Hein? Diante dessas duas exposições que eu coloquei para vocês, o que vocês acham? Para que o Evangelho, através de Filipos, chegasse também em Roma, que era uma grande potência naquela época, e para que o mundo também conhecesse o Evangelho. Então, a Europa, que é o berço do Evangelho para o mundo, foi conhecida pelo Evangelho através de Filipe e através dessa chegada do apóstolo Paulo anunciando o reino dos céus e a sua justiça. Tiago, tudo bem, mas como que eu posso entender esse texto para os dias de hoje? Vamos ler a palavra? E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Dava lucro aos seus donos. Por que ela dava lucro aos seus donos? Porque a ação dela coincidia com o local do qual ela estava instalada. Não é verdade? Então, o que movimentava aquela cidade? Era o dinheiro. Só que aquela cidade, como a palavra de Deus está revelada a nós nessa noite, ela estava debaixo de um espírito de enganação. Um espírito de enganação que estava se escondendo através de um espírito de poder. Não é isso? Essa não é a mensagem do século do qual nós estamos vivendo? Poder. Poder, para que você seja visto, você precisa ter poder. Porque o poder mostra quem você é. Essa é a mensagem desse século.
É diferente de Filipos? Hein, queridos irmãos e irmãs? Só que nós vamos caminhar o texto nessa noite para entender que nós não precisamos de poder. Nós que estamos aqui reunidos, que declaramos que seguimos a Cristo Jesus pela revelação da Tua Palavra, que enxergamos a ressurreição de Cristo Jesus como uma obra restauradora, redentora, nós entendemos que nós não precisamos de poder, nós precisamos de revelação da Palavra, de revelação do amor de Cristo, de união, de encontro de corações e de pessoas para que a graça de Cristo se abunde no nosso meio. Então, se você está com o seu caderninho, você escreve aí: eu não preciso de poder para mostrar quem eu sou diante de Deus. Nós não precisamos de poder. Tiago, é culto de domingo à noite, como que você prega uma palavra dessa? Mas é o que a palavra está nos revelando. Porque nesse momento, veja bem, olha como que o inimigo, Satanás, ele é enganador. Olha o que diz a palavra. Olha o que ela dizia. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Ela está falando alguma mentira? Hã? Ela não está falando mentira. Ela está falando uma verdade. Só que ela não só proclamava essa verdade, mas ela insistia nessa verdade. Ela estava contra a estratégia de Deus para revelar o Cristo ressuscitado. Porque esta jovem, através de um espírito imundo, ela queria revelar o quê? Poder. Ela não queria revelar o Cristo ressuscitado. Ela queria revelar poder. Porque a palavra de Deus diz que ela estava possuída por um espírito adivinhador, por demônios. Então, o que ela queria revelar? Poder. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Levanta a mão. Quem não levantou a mão, vou insistir mais uma vez. Ela declarava que eles eram servos do Deus vivo, mas a intenção do coração dela era perversa, porque o coração dela estava dominado por um espírito imundo. E a crise desse século é essa: um espírito enganador, que chega até nós para massagear o nosso ego, para dizer que o seu casamento não é bom o bastante, troca. Para dizer que a sua igreja não é boa o bastante, tem uma boa para você. Para dizer que o seu trabalho não é bom o bastante, então você torce para aquele trabalho dar errado porque você não foi valorizado. Esse é o espírito enganador dessa época, desse século, que intensifica as guerras e a destruição. Um espírito mentiroso que se revela a nós com roupagem santa, mas com a intenção destruidora, para nos afastar do real propósito do qual nós fomos chamados, que é revelar a Cristo a tempo e fora de tempo. Esse é o espírito enganador desse século, que diz para você: venha como está e permaneça como está, porque aqui é só alegria. Venha como está, porque eu e você, em Cristo Jesus, nós podemos melhorar, mudar de vida, ter uma vida nova. Venha como está, porque Cristo te ama do jeito que você está. Mas através da verdade dele, do amor dele, ele quer te fazer viver em novidade de vida nessa noite.
O espírito enganador dessa época, desse tempo, diz que você tem que desistir. Diz que pessoas são descartáveis. O espírito enganador dessa época, desse século, diz que esse lugar aqui não é bom para você. O espírito enganador desse século e dessa época nos faz ter prazer em conversas que não tem nada a ver com Deus, nem com a palavra de Deus, nem com o evangelho da graça redentora de Jesus Cristo para a minha vida e para a sua vida. Mas nessa noite chegou Jesus para abrir os nossos olhos, para que o nosso coração venha estar aberto para ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos seguir o texto? Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito. Paulo não era contra a moça nem a menina, mas contra o quê? Ao espírito. Querido irmão e querida irmã, a nossa guerra não é contra pessoas, não é contra seres humanos, mas é contra principados e potestades. E nós só venceremos essa guerra quando o nosso coração estiver em Cristo Jesus. Não é por força, mas é por uma mudança de vida, por uma mudança de consciência, por uma mudança de coração. Aí sim, nós iremos vencer o espírito enganador dessa época, desse século. É uma mudança de vida, de comportamento e de coração, que sempre me levará a Cristo Jesus. Sempre me levará, independente das minhas lutas, independente das minhas dores, independente das minhas perdas, independente dos meus acertos, Jesus sempre te levará até a presença dEle, para que o propósito dEle se cumpra através da sua vida. Não foi isso que a gente acabou de ler? Paulo tentou ir para vários lugares diferentes e o Espírito dizia, volte, 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 até que ele chega a Macedônia, até que ele chega em Filipos, para combater uma cultura. Então, ele diz, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Ei, queridos irmãos, tem hora que a nossa posição, que o lugar do qual você está posicionado por Cristo Jesus vai gerar prejuízo para a sua vida. Prejuízo aparente para a sua vida. Mas se você tem certeza nessa noite que você está posicionado no lugar certo, no lugar que Deus colocou você, creia que Jesus vai te sustentar nessa situação. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. Quando os donos das jovens viram que havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Queridos irmãos, nesse momento, Paulo poderia se posicionar e dizer, ei, não me toque, porque eu sou um cidadão romano. E como a gente explicou no início da palavra, a cultura de Roma era enraizada em Filipos. Qualquer um que dissesse, eu sou um cidadão romano, paralisava na hora. Ninguém mais tocava no apóstolo Paulo. Se naquele momento ele se levantasse e falasse, eu sou um cidadão romano, ninguém mais iria encostar nele. Mas Paulo entendeu a direção de Deus para a vida dele naquela cidade. Entende? Hein? Deixa Deus falar contigo nessa noite. Das vezes que a gente quer desistir, sabe? Eu não preciso passar por isso. Eu não posso passar por isso.
Eu não preciso passar por isso. O que Deus tem falado ao seu coração? Como Deus tem se revelado a você nessa situação que você está passando? O apóstolo Paulo ficou calado. Então ele é levado a julgamento. E aquela cidade inteira, a multidão, a palavra de Deus diz que uma multidão concordaram com a acusação acerca de Paulo e Silas. E bateram nele, rasgaram as revestes dele. Não é isso que diz a palavra? E o açoitaram. Por que essa multidão fez isso com eles? Porque o coração deles estavam enganados, posicionados numa cultura de poder. E nós, nessa noite, entendemos que nós não precisamos de poder. Nós precisamos da graça e da misericórdia de Cristo Jesus para viver. Amém? Amém, gente? Vou ser rápido. O texto é grande, mas eu acho que eu vou ser rápido. Acho. Vamos seguir? E depois, 23, de lhes darem muitos açoites, lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere inferior e prendeu os pés deles no tronco. Estavam ali. Gente, vocês acham, pensar aqui, que empurraram eles? Hã? Que gritaram com eles? Vocês acham que foi isso? Gente, bateram neles. Açoites, arrancaram um pedaço da carne deles. Machucaram eles. Porque eles estavam posicionados num entendimento de quem Cristo Jesus era para eles. De que lado nós estamos posicionados como igreja evangélica? De que lado você está posicionado no seu trabalho? De que lado você está posicionado no seu casamento? Do lado da multidão ou do lado de Paulo e Silas, orando e adorando, aguardando que as cadeias se rompam? Qual é o lado que você se encontra posicionado nessa noite? De pagar o preço por amor? De entregar a sua vida por amor? Ou do lado da multidão, querendo satisfazer os desejos da sua carne, da sua raiva, do seu desejo de ser beneficiado porque o nosso coração está ligado no poder? Hein? Onde nós estamos posicionados? Qual é o lugar que você está posicionado no seu casamento? Qual é o lugar que você está posicionado na sua igreja? Qual é o lugar que você está posicionado na sua relação com seus filhos? De filhos que clamam pela presença do pai e da mãe, mas o pai e a mãe estão no lado da multidão. Porque a multidão quer o quê? Satisfazer o quê? A sua vontade no poder. Deixar que o Espírito Santo de Deus fale contigo nessa noite. Estou jogando indireta para ninguém. Que Deus me mate se eu estiver fazendo isso. Estou jogando indireta para ninguém. Mas é como eu me sinto. Das vezes em que eu priorizo coisas que não são de Jesus para mim. Das vezes em que eu me meto em conversas que não são do Cristo para a minha vida. De que lado nós estamos posicionados nessa noite? Do lado da multidão ou do lado de Paulo e Silas, que recebeu o açoite, recebeu a dor? Eles foram amarrados no tronco. Para mim, queridos irmãos, eles não tinham força nem de se levantar e sair do lugar que eles estavam. De tão forte que eram os açoites e a dor. Aí a palavra de Deus diz, lê para mim o 25 e o 26. Lê, queridos.
Aleluia. Amém? Alguns historiadores quiseram abafar a Bíblia, dizendo que Filipe estava posicionado numa área muito perto ao mar, de muitos tremores, que isso justifica o terremoto que aconteceu na prisão. Só que só aconteceu ali, na prisão, em nenhum outro lugar. Mas nós que servimos a Cristo Jesus, nós cremos que pela fé, Paulo entendeu que aquele era o momento. Aquele era o momento dele louvar e orar, porque ele sabia que naquela missão, Deus o havia colocado no lugar certo para revelar o Cristo ressuscitado. Amém? Ele estava no lugar certo, na hora certa, no sofrimento certo, na dor certa. E a pergunta que o Espírito nos faz nessa noite é: o que você está fazendo na hora da dor, na hora do machucado, na hora da ofensa, na hora da acusação? Você está orando e louvando o Deus que te criou? Hein? Hein, meu irmão, minha irmã? Aonde que você está posicionado? Posicionada. E a palavra de Deus diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Eu fico imaginando que eles arrancaram uma força de onde eles não tinham. Uma força de um lugar que eles não tinham. E eu quero dizer a vocês que é assim mesmo. Nesses momentos, nós arrancamos uma força de um lugar onde o nosso corpo físico não tem, mas nós enxergamos uma luz que se chama Cristo Jesus. E com Ele nós podemos louvar, orar, até que as cadeias se rompam. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso nessa noite? E sabe o que está acontecendo? Tem muita gente que está duvidando disso, que está duvidando desta ação, de que diz, eu tenho mesmo que passar por isso, isso não vai acabar, essa situação é assim mesmo. Mas Paulo e Silas entenderam o momento certo, em que eles deveriam orar e louvar, com fé, crendo naquilo que Deus havia de fazer. Porque aquilo não definia o fim da vida deles. Aquela situação não era o fim da vida deles. Vou contar a vocês algo que me aconteceu. No dia que houve aquele deslizamento na Monsuaba, que muitas vidas foram levadas, um momento muito triste. Naquela madrugada, eu estava vindo do Rio, do meu trabalho, no ônibus, e eu estava a 15 quilômetros de chegar em casa. E a poucos metros na frente do ônibus caiu uma barreira, eram umas 9 horas da noite, e o ônibus e os carros resolveram voltar. Só que para trás também havia caído barreira e árvore. E eu fiquei de 8 horas da noite, eu e o irmão Everton. O Everton está aqui ou não? Não está aqui. Mais alguém ficou? Rodrigo também ficou, não foi, Rodrigo? Rodrigo ficou. Nós ficamos até umas 7 horas da manhã, não foi isso, Rodrigo? Isso. Então nós ficamos a madrugada inteira ali. E tinha uma hora, né, Rodrigo? Que vinha um vento forte, né, irmão? Naquela hora a gente não queria vento, não. E vinha aquela chuva fininha, e eu olhava para baixo do ônibus assim, aquele barro fininho descendo embaixo do ônibus. Sabe? Mas uma coisa eu tinha certeza no meu coração naquele momento. Eu não ia morrer naquela noite. Porque Deus estava comigo. Mas o que coube a mim fazer? Orar e louvar a Deus. Amém?
até que desse o tempo da pista ser liberada e eu me encontrar com a minha família. Amém, gente? É sobre isso que o texto está nos ensinando nessa noite. Eu não sei por quanto tempo você vai orar e louvar. Eu não sei por quanto tempo você vai estar posicionado nessa situação. Mas chega um momento em que Deus, pela sua palavra reveladora, entra com salvação na minha vida e na sua vida. Amém? Amém, gente? Vamos seguir? A moça do Google está falando junto comigo aí, eu escutei, hein? Vamos seguir o texto. Então a palavra de Deus diz que eles oraram e louvaram e as correntes se quebraram, porque era momento de quebrar as correntes. Eles ainda estão debaixo de uma orientação. E agora entra o propósito. Vamos pensar sobre o propósito? O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia se suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não façam nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. O que o Paulo fez? Cumpriu o propósito dele e gritou, porque aquele momento era momento de gritar, tia Cida. Não faça isso, estamos todos aqui. Então Paulo tinha uma orientação, um propósito revelado, e naquele momento ele estava cumprindo a sua missão. Pense sobre isso. Pense sobre isso que a palavra está nos direcionando nessa noite. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creiam no Senhor Jesus, e você será salvo. Creia no Senhor Jesus. Nesse Jesus que me trouxe aqui, para passar por tudo isso que eu passei, para que você venha enxergar que Ele morreu por você. E Ele diz assim: creia no Senhor Jesus, e você será salvo. O que Ele diz na parte B? Não, eu quero que você acorde agora, já estou terminando, em nome de Jesus. Lê de novo. Amém? Então a salvação é para você e para toda a sua casa. Aleluia, glória a Deus. Para não perder o costume, fala isso para o seu irmão: a salvação é para você e para toda a sua casa. Para toda a sua casa. Amém? Você crê nisso? Você crê que independente de qualquer situação, Deus sempre vai levar você para a missão reveladora. E o final da missão reveladora se chama salvação. Salvação para você e para toda a sua casa. Amém? Tiago, é uma palavra de positivismo? Não. É a revelação da palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Vamos seguir? E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Amém? Ó, a palavra se cumprindo. O carcereiro recebeu a Cristo. E eles falaram: a salvação é para você e para toda a sua casa. Então eles insistiram, eles foram pregar para a família do carcereiro, para a casa do carcereiro. E o que diz a palavra de Deus? Que eles ouviram a palavra, que eles aceitaram a palavra e todos foram batizados. Amém? Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar posicionados no lugar correto. E o lugar correto não está relacionado com poder. Está relacionado com uma consciência cristocêntrica que vai me levar a revelar a Cristo, independente da dor que eu venha passar. Amém? É isso ou não é isso?
Você recebe essa palavra no seu coração? É isso. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Então, existe um processo de dor que o apóstolo Paulo passou. Esse processo revelado levou à salvação, e a salvação levou à alegria. Amém? É sobre isso. Seguir a Cristo é sobre isso. É sobre um processo que fará com que eu e você venha sentir, venha ter alegria. Alegria de seguir esse Cristo. Alegria de viver para esse Cristo. Alegria de estar na presença de Jesus a todo e qualquer tempo. Independente das circunstâncias. Amém? Vamos seguir. Aí, quando amanheceu, os magistrados, por algum motivo, na malandragem, manda soltar Paulo e Silas. Aí Paulo e Silas, após ter cumprido a missão direcionada por Deus, se posiciona no lugar que eles deveriam se posicionar. E eles falaram, não, nós somos cidadãos o quê? Romanos. Aí eu te pergunto, eles proclamaram isso para ter respeito? Hã? Hein? Não. Sabe por que eles proclamaram isso? Porque Deus tinha uma missão em Filipe. E que todos saberiam que um cidadão romano segue o Cristo vivo. Que ele recebeu os açoites. E mesmo recebendo os açoites, as perseguições, sofrendo, ele revelou esse Cristo vivo e declarou que ele era um cidadão romano, porém convertido a Cristo Jesus. A igreja sendo estabelecida em Filipos. É sobre isso que nós precisamos falar nessa noite. Que Deus tem o plano dele de salvação e de revelação. E esse plano de salvação e de revelação tem um processo. E nós precisamos passar por esse processo. Que processo é esse, irmão Tiago? Vocês acham mesmo que ele falou assim, nós somos cidadãos romanos, para que ele recebesse um pedido de desculpa? O apóstolo Paulo, posicionado onde ele estava posicionado, ele precisava de um pedido de desculpa, irmãos? Hã? Não, mas ele precisava testemunhar que ele era um cidadão romano, que ele passou por tudo aquilo por amor ao evangelho de Cristo Jesus. Vamos seguir para a conclusão. Paulo entendeu a direção de Deus. Paulo combateu a mentira e o engano. Paulo pagou o preço de dor e sofrimento. Paulo não quis se livrar da dor, mas se tornou participante do evangelho. Paulo teve fé, orou e louvou e aguardou em Deus uma resposta e um socorro. Paulo revelou a salvação. Paulo creu no Senhor Jesus. E através da vida do apóstolo Paulo, a igreja de Filipenses foi um celeiro para a propagação do evangelho por toda a Europa, por todo o Ocidente e Oriente, naquela época e naquela situação. Você já imaginou o que Deus pode fazer através da sua vida? Você tem ideia do que Deus pode fazer através da sua vida, através da vida dos seus filhos? Se você estiver posicionado, seus filhos vão ver um pai, uma mãe posicionada dentro de casa. O que Deus vai fazer através da vida deles? Hein? Você tem ideia do lugar onde Deus pode te levar, irmãos? Hã? Então saia desse lugar de achar que você está sendo injustiçado.
Porque quem serve a Cristo Jesus confia fielmente nos recursos que Cristo Jesus está enviando, mandando para mim e para você. Amém? Então, a palavra é que hoje você crê no Senhor Jesus e que você e toda a sua casa receba a salvação. Amém? Receba a salvação não como uma palavra qualquer, mas como um novo estilo de vida, uma nova decisão. Mas eu já sou crente, já passeei, estou crente há alguns anos na minha vida. Nunca é tarde para a gente voltar à posição do qual Deus nos colocou. Quando é esse dia? Hoje. Agora. Temos aqui um bebê na fé, que é o Maico, né, Maico? Maico batizou lá no retiro. Bebê na fé não porque por conta de maturidade, é por causa do tempo. Você batizou agora, está ali, bebê na fé aqui com a gente. Não que você seja imaturo, pelo amor de Deus, não leva isso para o coração. Mas sabe, Maico, sabe que dia é o dia de você receber Jesus no seu coração e crer na salvação? Hoje. Alguns dias depois do seu batismo. Você sabe que se todo cristão tiver essa consciência, a nossa vida ia ser muito melhor? Que dia é o dia da gente voltar o nosso coração para Jesus? Hoje? Agora? Porque você ouviu a palavra e você recebeu a salvação. E a salvação é para toda a sua família, é para os seus filhos, é para o seu esposo, é para toda a tua casa. Amém? Essa é a palavra de Deus revelada para mim e para você nessa noite. Vamos orar por ela? Fique de pé onde você está. Nós vamos orar. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos aqui diante de Ti e recebemos de bom grado a Tua palavra revelada, porque entendemos o real propósito dela para com as nossas vidas. E o propósito é apontar as nossas vidas para a salvação. Não somente para a nossa salvação, mas para a salvação da nossa casa. Para que de fato, ó Deus, estejamos posicionados no lugar do qual o Senhor tem nos direcionado a estar. Sem muito alarde ou grito, nós queremos declarar para o Senhor nessa noite. Esse é o meu coração, Senhor. Ele está desse jeito. Essas são as dúvidas que muitas vezes tomam conta da minha vida. Mas nessa noite, eu ouvi a Tua palavra. E eu quero que ela faça morada no meu coração. Para que a minha vida nunca mais seja a mesma. Se for preciso, eu quero me converter nessa noite, Senhor. Se for preciso, Senhor, eu preciso converter os meus caminhos a Ti nessa noite. Eu preciso paralisar algumas estradas da minha vida e voltar para Ti, porque entendi que através da minha vida, o Senhor tem uma obra linda, redentora para realizar. Eu tenho valor para Ti, Senhor. Você pode dizer isso para Deus nessa noite? Senhor, eu tenho valor para Ti. O Senhor me ama. O Senhor me envolve com cordas de amor nessa noite. E que independente dessa situação que eu esteja vivendo, desse luto, dessa dor, dessa dúvida, eu quero viver para Te servir. Eu quero viver para Te servir. Eu quero que os meus filhos me vejam posicionados na minha casa em amor. Eu quero, Senhor, que a minha esposa me veja, a partir de hoje, posicionado na minha casa em amor. Que o meu esposo
me veja posicionada no lugar em que Deus me colocou para estar, pagando o preço, louvando e adorando, porque eu sei que um dia as cadeias que prendem aquele homem irão cair pelo poder do teu amor, Senhor. Ah, Jesus, como é bom te servir, como é bom estar na tua presença, como é bom saber que o Senhor é Deus, como é bom saber que o Senhor se faz presente. Que no dia em que os nossos corações palpitarem de forma desordenada, nós entenderemos que Jesus está conosco naquele processo. E que em um determinado momento, o meu coração vai voltar a bater normalmente. Porque eu não estou sozinho, eu não estou sozinha. O Senhor está conosco. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Que vontade de te amar, de te glorificar, de te exaltar, Pai. Vamos louvar o Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Amém. Gostaria que você ficasse de olho fechado, que eu quero te fazer um convite nessa noite. Ninguém vai te ver, eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Mas se você ouviu essa palavra nessa noite, e ela de alguma maneira alcançou o teu coração, e você deseja entregar a sua vida para Jesus nessa noite, gostaria que você levantasse a sua mão onde você estiver. É um convite. É um convite. Se você ouviu a palavra
e ela falou o seu coração, aonde você estiver, levante as suas mãos, porque eu quero orar por você. Não havendo essa pessoa, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra e por tudo que o Senhor tem realizado nos nossos corações. Que sejamos, ó Deus, aqueles que vão manifestar o Cristo ressuscitado, para que assim como esse carcereiro, muitos se convertam ao Evangelho da graça e da misericórdia. Que os que estão aqui nessa noite e aqueles que ouviram essa palavra entendam a sua posição para manifestarem o Cristo ressuscitado, para que muitos carcereiros e pessoas te conheçam como Senhor e Salvador. Obrigado por tua maravilhosa palavra. Amém, Senhor. Amém? Amém. Queridos irmãos, estamos finalizando o culto. Antes dos avisos, gostaria de conhecer quem fez aniversário essa semana. Levanta a mão aí para a gente ver. Quem fez? Vem aqui na frente. Vem cá para a gente orar por você. Vem cá, Alex. Fica com vergonha não, irmão. Vem cá, você vai ficar sozinho não. Casalzinho lindo. Rafael e Priscila. Vamos lá, vem cá. Lindo, exagerei, né, do Rafael. Cadeira. Vem cá, Alex. Levante suas mãos para cá, vamos orar por esses irmãos. Agradecer a Deus pela vida deles, que Deus tem nos presenteado com eles na nossa comunidade. Pai, obrigado. Obrigado pela vida do Alex, da Josi. Obrigado pela vida da Priscila, do Rafael. Por tudo que o Senhor tem feito através da vida desses irmãos e irmãs. Que coisa boa, Senhor, é eles chegarem até aqui e te agradecerem, porque estão vivos, porque o Senhor os tem sustentado até aqui. Senhor, que os anos de vida deles sobre a face da terra, nós como igreja viva do Deus vivo, com as mãos impostas sobre eles, nós abençoamos eles. Nós pedimos a Ti que eles venham continuar sonhando contigo e que eles venham estar na Tua presença, manifestando a Jesus Cristo. Muito obrigado por tê-los juntos de nós nessa noite. Amém, Senhor. Amém? Pode dar um abraço aí no outro. Gostaria de conhecer os nossos visitantes. Tem alguém que está nos visitando hoje? Eu estou visitando. Não vou pedir para você vir na frente. Fica tranquilo. Ninguém? Todo mundo é de casa? Ah lá, irmã do irmão Alex. Seja bem-vinda, irmã, em nome de Jesus. Mais alguém? Não? Então tá bom. Ó, mesmo que você não seja visitante, lá atrás tem umas irmãs abençoadas que estão com um chazinho, um biscoitinho, e a gente tem o nosso momento da comunhão. O chá é quente ou é frio? Hã? Não é nem quente nem frio, é gelado. Tá bom. Tá bom, gente? Todo mundo está convidado para aquele momento de comunhão ali atrás. Vamos aos avisos? Eu anotei aqui. Gente, é o seguinte, a partir de março, a gente está querendo abrir 2 turmas à noite, que é para as crianças de 7 e 8 anos e 9 e 10 anos, tá bom? Porque a gente ainda acredita que essas crianças, a gente pode ter um trabalho mais intenso com elas, num outro espaço, num outro lugar, que às vezes, tadinha, a criança fica aqui ouvindo a palavra um tempão, não é verdade? Tem um monte de gente concordando aí. Não que não seja errado ela ficar ouvindo a palavra, mas nós queremos oferecer um serviço de maior qualidade para essas crianças, porque vão estar elas lá com a linguagem delas. E aí vocês devem estar achando, pô, que maravilha que vai abrir essas classes. Que bom, né? Só que aí agora vem, eu estou convocando você, se você tem essa disponibilidade de poder estar ajudando nessa classe, você, o seu esposo, ou só você, gostaria que você procurasse a irmã Leda. Cadê a irmã Leda? Está aqui na frente, ó. Ou a irmã Mariana, ou a irmã Sabrina. Levanta a mão as 3. Ó, essas 3 irmãs. Ou a irmã Morgana. Levanta a mão aí, Morgana. Ali, ó. Procure essas irmãs e dê o seu nome. Tiago, eu não vou dar meu nome porque eu não gosto de perder o culto domingo à noite. Porque eu vou perder o culto? Não vai. Vai ser uma escala, irmãos. Você não vai ficar
todos os domingos à noite nessa classe. Mas é um serviço que nós queremos prestar porque entendemos que Deus tem uma obra maravilhosa para fazer através da vida dessas crianças. Então, se você... É uma convocação. Se você sentiu essa convocação, procure essas irmãs. Se você não sentiu, eu vou orar por você, brincadeira. Tá bom, gente? Então, procure essas irmãs e dê o nome. Eu quero dedicar um domingo um domingo no mês, para estar ali com as crianças. Bota meu nome aí, conta comigo. Aí vocês vão ter que inventar a lição? Não. Gente, a gente é chique. A gente tem aí pedagogas que vão fazer a lição, que vão te dar o material todo mastigadinho, vai estar perto de vocês, não vai deixar vocês sozinhos nas classes, tá bom? Então, vocês terão um apoio pedagógico. Que chique, né? Tá bom, gente? Vamos agora, professores, a Carol. Gente, a minha irmã Carol, abençoada, quer falar com vocês também. Abre o microfone dela. Som. Fala aí, Carol. Gente, então, não sei se vocês estão sabendo, mas dia 24, 25 e 26 de março, a gente vai ter a nossa primeira conferência de arte e adoração aqui na igreja. Desculpa. Essa arte é antiga, tá? Depois a gente vai melhorar ali para vocês. E o que é essa conferência? É só para o louvor. É só para dança, é só para pintura. Não. Essa conferência... É o seguinte, é para todos nós. Tem gente me perguntando, mas eu não trabalho com isso. Não, é arte e adoração. Então, a gente vai conversar nessa conferência sobre princípios, né, que Deus quer nos ensinar. Né? A gente está trazendo aqui convidados muito especiais. Então, como é que vai funcionar? Você precisa ir lá no link, vou pedir para o Igor colocar de novo lá no grupo de comunicação. Você precisa ir lá no link, clicar e fazer a sua inscrição, tá? Por que eu preciso fazer inscrição? Porque a gente precisa saber quantas pessoas vêm para a gente poder se organizar e tal. Então, você precisa ir lá, fazer sua inscrição e ali está escrito que ingressos, R$20, né? Não, vou explicar isso daqui a pouco também. Lá no link da inscrição vai ter um espaço para você fazer uma oferta, né? A gente tinha feito um cálculo para trazer esses convidados que eu vou falar já para vocês. Tinha feito um cálculo, né, de quanto a gente precisaria e tal. Vai ter um palestrante aqui muito, né, assim, de Deus, que tem edificado a vida de muitos irmãos, muitas igrejas, ele vai estar aqui com a gente. E a gente calculou essa média, vamos fazer ingressar, mas pela fé, a gente decidiu que faria uma oferta. Então, tem gente que pode ofertar com R$20? Pode. Tem gente que pode ofertar com R$2, com 5, com R$0, não tem problema. Mas venha e traga, né, algum irmão para vir com você, né, traga um convidado, vai ser muito legal. Então, o que a gente vai ter? No dia 24, sexta-feira, uma mesa redonda, um louvorzão aqui, com irmãos, ministros de louvor, que trabalham na área da música, da coreografia também, de outras igrejas, irmãs, amigas nossas, eles vão estar aqui. Então, a gente vai ter aquele louvorzão, assim, um pouco daqui, da Monderizinho, um pouco lá da PIB, um pouco lá, vai misturar. Então, vai ser que louvor assim, meio... Brincadeira, vai estar organizado. Mas, assim, eles vão tocar aqui, e depois a gente vai ter essa mesa redonda. A gente vai ter momento para tirar dúvida, para conversar sobre esse tema, adoração e arte, né, na igreja. Então, a gente vai conversar sobre isso. No sábado, 6 horas, a gente vai ter um cafezinho aqui, com o Fábio Aposan, que é pastor, músico, e ele vai dar uma palestra, irmãos, em média, aí, 2h30, 3 horas de palestra. Calma, Carol. Preparar vocês. Venham, vai começar 6h30 a palestra dele, mas 6 horas tem esse cafezinho que a gente vai servir aqui para o pessoal. Então, 6h30 ele começa a palestra. Que vai ser muito edificante, tenho certeza, para todos nós. Tem uma irmã lá, líder do louvor lá da outra igreja, também falou, eu quero levar os jovens da minha igreja, eu quero levar, porque ele fala sobre princípios muito importantes para a nossa caminhada cristã. Rapidinho, por que a Carol está trazendo essa consciência para a gente? Porque aqui nós temos um número limitado de cadeiras. E quando a gente está anunciando para outras igrejas, para outros locais, o pessoal quer vir, quer trazer os jovens da igreja deles, quer trazer um monte de gente. Então, assim, a gente tem um costume de deixar para a última hora, não, eu vou lá na conferência. Gente, é um momento muito importante. Por isso que a gente está pedindo para que você faça a sua inscrição, entendeu?
Isso. E no domingo de manhã, a gente vai ter aqui o Ângelo Torres, saxofonista, um homem de Deus, vai estar com a gente vai ter uma ceia do Senhor, também com alguns irmãos de outras igrejas que vão estar aqui com a gente, né? Então, assim, venham, sabe? Vai ser um tempo muito bom, muito edificante para todos nós. Esse é o primeiro, pessoal. Mas o nosso desejo é que essa conferência aconteça todo ano, né? Quem sabe no ano que vem a gente tenha também alguma palestra sobre fotografia, né? Ou sobre a galera mais da coreografia também, né? Tá mais participativo, mais inserido. Me deram a ideia também sobre teatro. O pessoal já está aqui, Carol, vamos falar sobre teatro, vamos, né? Então, assim, vai ser muito importante. Depois dos cultos à noite, vai ter cantina, uma cantina recheada, para a gente conversar sobre o que a gente está debatendo aqui, para a gente ter esse momento de comunhão, tá bom? Então, por favor, Igor, se estiver me ouvindo agora, coloca o link no grupo de novo e façam suas inscrições, pessoal. Amém? Entenderam? Então tá bom, vamos dar as mãos para a gente ir embora para casa, orar. 9h09, nem tá tarde, gente, tá cedinho. Amém. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, por tudo que o Senhor realizou aqui nesse lugar e ainda está realizando nos nossos corações. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua redenção, Pai, que está sobre nós. Nós te agradecemos mesmo por essa oportunidade de estarmos todos reunidos aqui nesse lugar. Que possamos ir para as nossas casas cheios da alegria da Tua presença e como aqueles que Te servem, declarando a Sua bondade e o Seu amor. Que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com esse povo de Deus hoje para todo sempre. E que todo o povo de Deus reunido neste lugar diga amém. Amém? Deus te abençoe, dê um abraço no seu irmão. Uma semana abençoada para todos. Vamos louvar o Senhor. No mundo cheio de aflições, problemas e tribulações, onde a angústia, dor e tristeza surgem para desanimar. Se o choro uma noite durar, bem cedo a alegria virá. Minha esperança e confiança estão em Cristo, meu Senhor. Eleva os meus olhos e o meu clamor, pois em Ti confio, meu Deus de amor. Eleva os meus olhos e o meu clamor, pois em Ti
fiel.